economia e os comentários do Dr. Vitor Barreta com a gente. Olha, diz que azedou ontem a festa de aniversário do senador Marcos Duval, em que acordou, pensou que eram os convidados da festa e era a Polícia Federal batendo na porta. 3 mandados de busca em apreensão em endereços desse senador e os mandados contra ele, né? O Marcos Duval, que aí completou ontem 52 anos de idade. Uma situação em que ele se atrapalhou, pelo que se viu aí, meio que se atrapalhou, tanto com a esquerda, tanto com a direita, né? O Marcos Duval aí do partido Podemos, né? E aí mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. As ordens judiciais foram cumpridas em Vitória, no Espírito Santo, também em Brasília, o que inclui o gabinete do Doval no Senado Federal. No gabinete foram apreendidos documentos e um pendrive. Além disso, os policiais apreenderam o celular do parlamentar. E aí a emissora CNN apurou que o Moraes ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, comunicando a busca e a apreensão contra o outro senador, o Doval. Pacheco determinou que a polícia e a advocacia do Senado acompanhassem as diligências dos policiais federais em Brasília. E ainda na tarde de ontem, o perfil do senador no Twitter foi tirado do ar, né, e foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal, segundo anunciou a própria rede social, e o mesmo aconteceu nos perfis do Facebook e do Instagram. Então está aí às 8h12, esta ação, né, no dia do aniversário do senador, não era festa de aniversário, era PF na porta, não tinha japonês da Federal, mas estava lá a Federal na porta do Doval. Não era para rimar, mas rimou. Doutor Barreta, bom dia. Como é que o senhor avalia essa operação? Parece mesmo que ele meio que se indispôs tanto com esquerda quanto com direita, né? Bom dia, 8h12. Bom dia, Gilvan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mar Azul. Olha, Gilvan, foi exatamente isso, né? Digamos que foram convidados indigestos para a festa de aniversário do senador Marcos Duval. Mas o que ocorreu foi exatamente isso. O histórico do senador Marcos Duval é um tanto quanto contraditório, né? Ele é conhecido também como Marquinhos da SWAT, né? Por as suas alegações de ter aí feito treinamento com equipes da SWAT, entre outras coisas, por conta da sua vida pregressa, das suas empresas pregressas. Mas o fato é que lá em fevereiro desse ano ele já havia dito, uma declaração bem polêmica, que ele havia sido extorquido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, uma reunião onde ele participou com o próprio Bolsonaro e com o Daniel de Freitas, para que ele gravasse o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, para então tentar aí anular as eleições do ano passado, né, e incriminar o Alexandre de Moraes. Depois ele voltou atrás, disse que quem arquitetou essa reunião foi o Daniel de Freitas também, né, e que o Bolsonaro havia ficado em silêncio durante toda a reunião. Fato é que esses fatos controversos geraram, então, por conta de toda a polêmica, né, a abertura de um inquérito perante a Polícia Federal para investigar essas alegações, investigar o próprio senador decorrente desses fatos. Ou seja, ele mesmo atraiu a abertura desse inquérito, né, que então gerou aí um pedido da Polícia Federal, que foi deferido pelo ministro Alexandre de Moraes, para busca e apreensão dentro das suas residências oficiais, né? Destaco que esse pedido da Polícia Federal pedia também a prisão do senador Marcos Duval, que foi indeferido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então é importante fazer esse destaque também. O inquérito que corre na Polícia Federal ele é sigiloso, então a gente sabe muito pouco, de fato, o que está sendo investigado, o que a Polícia Federal já apurou das condutas, né, referente, que elas se relacionam muito aos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro e também com um suposto vazamento de sigilo, de documentos sigilosos enviados pela BIM ao Congresso Nacional acerca desses atos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Essas são as condutas que nós temos conhecimento, mas nesse inquérito pode ter surgido várias outras questões que podem ser apuradas, né, e que de fato podem gerar aí esse pedido da Polícia Federal. A questão é que de fato a situação foi bem complicada, bem polêmica, né? A imunidade parlamentar de um senador ela é relativa, né? É claro que ele tem, enquanto senador ou outros deputados, né, e políticos do modo geral, tem lá, no que tange os parlamentares, né, tem lá a sua imunidade parlamentar no decorrer
das suas falas, das suas críticas acerca dos fatos, né? Agora, tem um limite, né? Isso tem um limite, não pode extrapolar esse limite, e nesse caso do Marcos Duval, foi entendido que esse limite foi extrapolado, né? Então, gerando essa investigação que agora gerou essa busca e apreensão. Lembrando que nesse ano também houve uma busca e apreensão na casa do ajudante de ordens, Mauro Cid, entre outros endereços ligados também, e diz, né, aí em Brasília, em outros arredores, na mídia, do modo geral, que foi apreendido também foram apreendidos documentos também graves acerca de eventuais atos golpistas, né, decorrente do resultado da eleição do ano passado. Agora vamos aguardar, né, para ver qual será o desfecho desse inquérito e das outras buscas e apreensões, para que a gente consiga elucidar, entender melhor, até antes de opinar, né? Eu sei que a gente tem muita vontade de opinar, já de condenar ou então de absolver. A política fala muito alto nesse momento, mas juridicamente falando, a gente deve aguardar a apuração dos fatos para entender de fato o que houve, né? E tomar alguma conclusão. Isso aí, doutor Barreta, né? As posturas também um tanto controversas do próprio Doval são bem complicadas, né? Mas partindo para outro assunto, foi aprovado um projeto de lei aí, doutor Barreta, polêmico, né? A situação, parece que até partido de esquerda votou, hein? O projeto que pune a discriminação contra os políticos e autoridades. Como é que fica aí a questão mesmo do próprio jornalista, do próprio comentarista? No caso, o próprio doutor Barreta, que faz seus comentários aqui, né, meio que foi uma votação relâmpago agora na noite de quarta-feira, né, o projeto da tal da discriminação contra os políticos. É um texto de autoria da deputada federal Daniele Cunha, do União Brasil, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, né, que transforma em crimes de discriminação com até 4 anos de pena contra políticos, os seus familiares, os magistrados, os membros de partido e a relativas condutas praticadas por representantes de bancos, corretoras, empresas do sistema financeiro. Será que isso atinge também a questão do jornalista que efetuar eventualmente uma crítica? Fica fixo só com relação ao específico da lei? Como é que vai ser tratado isso e como é que isso vai ser discutido agora e encarado, né, pela própria sociedade? Porque me parece aí que punir discriminação, como é que... Não é muito vago, doutor Barreta? Como é que fica essa situação agora e que vem de onde vem, né, da filha do Eduardo Cunha? Gilvan, que bom que você trouxe essa questão, porque realmente esse é um fato polêmico, né? E esse projeto de lei foi trazido aí pela filha do Eduardo Cunha, né? Então a gente até imagina, né, o motivo disso, até porque o pai dela, ou até ela mesma, né, por conta do próprio núcleo familiar, acaba recebendo bastantes ataques oriundos do que aconteceu lá atrás, né? Lembrando que algumas atitudes do Eduardo Cunha também desagradaram tanto direita quanto esquerda. Então existiu aí essa situação e aí ela trouxe esse projeto de lei para votação e foi passado em tempo recorde lá na Câmara dos Deputados, sequer passou pelas comissões, né? Avançou num tempo absolutamente diferente da tramitação comum da Câmara dos Deputados. O próprio senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, declarou que não fazia nem ideia de que esse projeto estava sendo votado, né? Foi pego de surpresa. E o texto original desse projeto, ele previa a criminalização até mesmo de uma opinião, né? Uma discriminação, digamos assim, dessa opinião aos políticos, né? Então era uma coisa muito delicada. Por bem, né, essa parte do texto ela foi retirada do projeto de lei, ela não foi votada, ela não foi aprovada pelos deputados, né? Então essa parte do crime de opinião, digamos assim, contra o político, isso aí não foi aprovado ali pela Câmara dos Deputados. Porém, foi aprovada uma outra questão, né, que exige que os bancos não façam discriminação com pessoas politicamente expostas, né? Ou seja, políticos, familiares de políticos, entrou também membros de partidos, até a magistratura, né? Então, essas pessoas não podem sofrer discriminação dos bancos por serem politicamente expostas. Ou seja, se elas quiserem ir até o banco, solicitar uma abertura de conta, um empréstimo, um financiamento, ela não pode receber a negativa do banco por trabalhar na área política ou por ser politicamente exposta. Hoje isso
é relativamente comum, né? Os bancos, por vezes, preferem não abrir conta para político, ou não dar empréstimo, financiamento, coisas parecidas, por medo de, eventualmente, de lavagem de dinheiro, de laranjas, entre outras coisas, né? E justamente esse é o medo dos especialistas, né? Que isso acabe gerando mais lavagem de dinheiro por parte de certos políticos, né? Claro, não todos, nem todos fazem isso, só realmente os políticos, como por exemplo aqueles relacionados ao Lava Jato, né? Que a crítica é justamente essa, diz que é um projeto voltado para aqueles que foram investigados, estão sendo investigados ou foram investigados pela Lava Jato. Então, de um modo geral, o objetivo é proteger a eles, né? Então, os especialistas temem que realmente isso seja um projeto que acabe prejudicando. E veja que a punição é totalmente desproporcional, né? 4 anos de prisão às vezes, para um funcionário de banco, né? Ou para um gerente de banco, o que quer que seja, por negar aí uma abertura de conta, um empréstimo, justamente porque não porque quer evitar aí qualquer contrassenso, qualquer risco, né? Desses crimes que a gente apontou. É complicado. Disse que estão dizendo, aliás, né? E foi uma legislação em causa própria. Mas, enfim, a polêmica está no ar, né, Gilvan? Eles são pródigos em dar rapidez àquilo que é interesse deles, né? Doutor Barreto, o presidente Lula andou dando um pito nos ministros e parece que diz que os ministros têm que atender o Centrão, não tem jeito, tem que transformar, tem que haver a interlocução com o Centrão para transformar em voto, né? E claro, porque ele precisa da maioria e está tendo bastante dificuldade aí nessa. O que tem sido ganho, né, doutor Barreto, está ganhando na estica, né? Quando a prova na estica. Então o Lula afirmou aos auxiliares numa terceira reunião ministerial aí, nesse ano, né, que a determinação do núcleo do governo é para o atendimento dos pedidos políticos e que sejam cumpridos com rapidez, né? Um encontro de 9 horas, doutor Barreto, e o que o senhor diz disso? Olha, reunião longa, hein? Mas, olha, Gilvan, isso já é aquilo que a gente conversou na semana passada, né? Dificuldades do governo na sua relação com a Câmara dos Deputados, especialmente. E isso vem muito ali da opinião forte de outros ministros, né? Do própria briga interna partidária do PT por busca de espaço. Tem muitos ministros que não fazem questão, que não querem agradar o Centrão, com cargos ou com algumas concessões, né? Tanto que o próprio ministro Alexandre Padilha, né, que cuida das relações institucionais, conforme noticiado pela mídia, fez um apelo, disse, olha, eu estou lá, eu estou tentando, mas eu não posso fazer tudo sozinho, eu preciso dos outros ministérios, dos outros ministros, né, para fazer algumas concessões, para que a gente consiga estancar aí essa reclamação, melhorar a nossa relação com a Câmara dos Deputados, especialmente. O Lula está com bastante dificuldade, até meio frustrado, diria assim, porque eles não está conseguindo fazer aí esse meio de campo com os seus ministros, eles não estão conseguindo que eles cumpram efetivamente aquilo que é pedido, né? Então ele está se sentindo até meio sem voz, bem diferente do que aconteceu no seu primeiro, no seu segundo mandato como presidente. Dizem também que tem uma participação especial da própria Janja, né? Que é a mulher do presidente Lula, que diz que tenta ali, por vezes, blindar o presidente, busca aí também dar os seus pitacos em relação ao governo. Então, o que dizem é que, de fato, o presidente Lula está frustrado decorrente dessa situação, né, da falta de comando ali em relação aos seus ministros, e, de modo geral, essa foi uma tentativa de expor até publicamente, né, que o Lula está ali tentando alinhar a sua equipe, né? Acho que essa é a melhor palavra. A gente viu que a ministra do Turismo pode cair a qualquer momento, a expectativa do governo é que ela peça a demissão, né, para que seja colocado o ministro, então, do próprio Centrão, e a disputa ali por apoio e por espaço segue. Vamos ver quais serão as próximas notícias. Quem sabe na semana que vem a questão esteja mais controlada. Isso aí. Doutor Barreta, todas as sextas aqui com a gente, já em breve seus comentários também no YouTube da Rede Mar Azul, e a gente agradece a participação, a análise e o comentário, sempre aqui no nosso radar, e é sempre um prazer tê-lo conosco. Obrigado, bom final de semana a todos. Ok, obrigado.